Hoje a gente vai falar sobre a ferida da rejeição e do abandono. Na primeira aula introdutória, eu já falei o que são as feridas emocionais, como elas se formam, né? Onde que elas acontecem, que a maioria delas, né? Todas elas acontecem a partir da infância. E, e aí agora, a partir de hoje, a gente começa a tratar de cada ferida separadamente. Eu só junto a ferida da rejeição com o abandono, porque as duas são muito semelhantes. Então, fica mais fácil de trabalhar essas duas feridas. Ontem mesmo eu falei nessa aula introdutória que a diferença da ferida da rejeição para o abandono é que a ferida da rejeição é o estado de ser, né? A criança ela tem uma necessidade de ser aceita, ela de existir, é a questão até da existência. E o abandono é poder, é a questão do poder, eu posso. Então, normalmente, ela vai encontrar uma negativa nesse sentido, né? Quando ela é abandonada, faltou essa condição aí do eu posso, onde não teve a disponibilidade de convívio mesmo, o próprio abandono em si, ou por outras questões de ausência, indisponibilidade, que isso vem até, inclusive, parte é da mãe, né, da ausência e da insuficiência, e parte do pai, como o próprio abandono. Mas vamos começar, então, a falar sobre essas feridas. Eu acho que já demos aí 5 minutinhos, eu acho que está bom, né? As pessoas aí, eu acho que já... algumas devem estar lá no YouTube, outras estão aqui no Zoom, e está tudo bem. Vou só pedir para a gente fazer como nós estamos fazendo nas outras aulas, só para dar uma desacelerada, um minutinho só, fechar os olhos, apoiar os pés no chão e entrar num momento de respiração. Respira profundamente e solta o ar. Só que esse exercício é para que a gente possa sentir esse momento presente, para que a gente possa estar mais conectada aqui agora, voltada para receber essas informações sobre esse conteúdo e trazer mais clareza e consciência para cada uma de nós. Então, respira profundo, solta o ar. Respira mais uma vez profundamente, solta o ar. E a última respiração profunda, soltando todo e completamente o ar. E voltando para o momento presente, aqui e agora. E vamos lá. Vamos iniciar, então, trazer só uma rápida introdução sobre essa ferida da rejeição, que a rejeição ela vem dessa palavra, né, o significado do rejeitar, do repelir, do repudiar, tudo isso tem a ver com o rejeitar. Como é que é o significado, né, o significado próprio da palavra. E quais são as características? Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar só sobre a característica do corpo, porque é importante isso, que a própria autora fala que uma das primeiras identificações que a gente cria é exatamente pela nossa forma corporal. Como são as nossas características corporais. Então, a característica corporal predominante de alguém que tem a ferida da rejeição são pessoas magras, mais alongadas, elas têm o corpo menor, costumam ter, eles falam que partes em ausência do corpo, e ali dá até o exemplo de pessoa que tem menos seios, às vezes menos quadril, e às vezes menos bumbum mesmo, ou seja, está faltando alguma parte, como se estivesse faltando alguma parte no corpo.
Então, são características de pessoas que têm essa ferida da rejeição. Tem olhos pequenos também, e olhos, como se as pessoas tivessem os olhos pequenos e aqueles olhos bem profundos, que normalmente tem uma marca de olheira, né, que são essas marcas mais escuras em volta dos olhos. Então, são pessoas com essas características. Costumam usar mais roupas pretas, até pelo fato de que essas pessoas elas querem se fechar, elas querem se esconder. Basta saber que a máscara da rejeição é o escapista, ou o fugídio, né, que eles falam. É aquele que está sempre escondidinho, quer passar despercebido das pessoas, ele não quer ser notado, né? Então, é comum que essas pessoas que têm essa ferida tenham essa estrutura corporal. E aí, a minha proposta, então, para falar para vocês sobre essa ferida da rejeição, que eu não estou querendo me apegar só às informações que estão no livro, até porque na aula introdutória eu falei um pouco mais sobre a cada ferida, inclusive sobre essas características mais marcantes de quem tem a ferida da rejeição. E aí agora eu quero trazer uma outra consciência para vocês, que quem tem a ferida da rejeição, ele busca pela autenticidade. A questão fundamental para quem tem a ferida da rejeição, ele busca pela autenticidade. E aonde é que ele se perde? Ele se perde quando ele se engana, achando e acreditando que ele precisa pertencer. E aí é pertencer à família, né, que é o primeiro núcleo que ele encontra na vida, é pertencer ao ambiente escolar, pertencer ao grupo de amigos, pertencer ao trabalho. Ele está sempre buscando pertencer. Então é um grande engano, porque na verdade quem tem a ferida da rejeição, eles buscam por autenticidade. E quanto que a criança, é por isso que até postei agora no grupo, falando sobre a questão do afeto. O quanto que a criança, em troca de afeto, em troca de carinho, em troca de ser reconhecida, em troca de ser aceita, em troca de ser validada, ela perde a autenticidade. Porque mais vale o afeto, o carinho, a aceitação, o colo, né? Sentir-se amada, do que ser autêntica. Porque muitas vezes ela vai ser autêntica, mas ela vai se sentir sozinha. Ela vai perceber que ela tem autenticidade, ela pode ser quem ela é, mas para que ela tenha esse comportamento, ela precisa fugir do que é comum. Ou seja, é aquilo que a família encontra que é o melhor para ela, dentro daqueles princípios e valores daquela família, é o que a sociedade exige que da forma como ela se comporte, é o que a escola também cria regras e padrões para que ela se sinta. Por isso, essa sensação, sinta o quê? Pertencente. Por isso, essa sensação ou percepção equivocada de quem tem essa ferida da rejeição. E aí, muitas vezes, por conta dessa falha, ela vai deixando e vai perdendo a sua autenticidade para que ela consiga se sentir pertencente. E aí sim, e ainda pertencente, ela tem uma dificuldade de interagir, né? Ela tem dificuldade de ser vista, ela tem dificuldade de se fazer presente, de dar opinião, de compartilhar alguma ideia. Ela está sempre pensando. Se você achar, que ela pode ser certo. Me peça para ligar para. Ué, não entendi. Entrou alguma coisa aqui falando alguma coisa. Então, ela acaba sentindo que ela perde a autenticidade. Para ela prefere perder a autenticidade, ser amada, aceita, validada, e pertencer, que até então ela entende que o pertencimento é a necessidade maior. Mas, na verdade, ela está só buscando a autenticidade. E isso, muitas vezes, nem é consciente, tá? Porque aquele que tem essa ferida, ele tem um caminho de resistência.
ele tem uma dificuldade mesmo desse contato mais íntimo, mais próprio, porque é uma reação natural essa defensiva. Ele prefere se retrair, ele prefere se auto-rejeitar para não ser rejeitado. Ele não quer entrar em contato com a dor da rejeição. Então, ele automaticamente ele já se fecha para que ele evitar sentir essa dor da rejeição. E essa dificuldade do posicionar-se, de se posicionar diante de situações, diante até de um desejo próprio, se posicionar daquilo que ele sabe que é o melhor para ele, se posicionar diante da família, diante da vida, saber escolher, saber fazer valer as suas escolhas, fazer valer as suas decisões, e muitas vezes aquele que tem a ferida da rejeição não consegue manter, não consegue sustentar as suas escolhas e as suas decisões. Ele tem um medo muito grande, medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de ser rejeitado, tá? E aí, quando a gente fala novamente sobre o pertencimento, é uma forma de, quando ele se sente pertencente, de alguma maneira ele está tendo que agradar alguém. E aí ele passa a fazer o jogo contrário, ainda que de forma mais tímida, vamos dizer assim, ele se coloca mais à disposição do outro, mas no sentido de agradar o outro, no sentido de satisfazer os desejos do outro, as expectativas do outro, porque dessa maneira ele se sente pertencente, ele se sente aceito. Então ele se coloca nessa condição, ainda que timidamente, mas ele se coloca para se sentir fazendo parte daquilo ali. Grande parte dessas pessoas que têm a ferida também da rejeição, eles são vistos como ovelhas negras da família, porque são sempre aqueles que estão buscando fazer algo do diferente. Ainda, é o que eu estou dizendo, ainda que seja de uma forma mais retraída, eles não se enquadram na normalidade. Existe uma quebra de padrão, existe uma quebra de paradigma dentro deles próprios. E eles têm uma necessidade de quebrar esses padrões. E aí ele encontra uma grande dificuldade com isso. Encontra pela dificuldade, pela rejeição, encontra pela dificuldade se não se sentir pertencente. Então há um grande conflito dentro daquele que tem a ferida da rejeição. Ele precisa lutar muito em relação a ele mesmo para ele sobreviver a toda essa demanda, a toda essa dificuldade. E como ele deseja a autenticidade, cada vez mais ele cria este grande conflito dentro dele, porque ele não consegue a autenticidade, ele não consegue ser quem ele é, ele não consegue se posicionar, mas ele acaba se envolvendo vamos dizer, nesse trama, né? Nessa trama para ele sobreviver, para ele conseguir conviver com a família, ter um trabalho, ter um relacionamento, para ele conseguir se fazer presente. Porque, como eu disse anteriormente, quem tem a ferida da rejeição, ela tem a percepção da não existência. Por isso, essa ferida é a ferida mais profunda que a gente traz da nossa experiência, muitas vezes da experiência desde a gestação, e essa experiência da não existência é muito profunda. É como se não fizesse o menor sentido e menor utilidade eles estarem aqui. E aí eu vou só compartilhar aqui uma historinha com vocês, que até está nesse livro de Curando Suas Feridas de Origem, que é de um rapaz que é filho de um militar. Ele é de uma família de 3 irmãos, onde ele é muito exigido por esse pai, que é controlador, exigente, repressor. Basta saber que esse pai tem uma formação militar. E
E ele é totalmente diferente dos irmãos, mas o pai cobra dele, uma por ele ser mais velho e outra porque todos os filhos precisam corresponder da mesma forma. E o pai exige muito que eles deem resultados na forma de na performance corporal. O pai tem uma exigência que eles precisam estar bem fisicamente e que eles precisam se comprometer, assim como o pai se compromete todos os dias, né, com a ordem, com a disciplina de exercícios físicos. E ele não tem essa tendência, ele não tem essa habilidade para o exercício físico. E ele se obriga a fazer esses exercícios, estar sempre junto com o pai e com os irmãos para ele se sentir pertencente. Então, é a forma que ele se sente parte dessa família, se sente aceito por essa família, integrado, sente que o pai dá importância para ele, prioriza ele, por ele ser o mais velho, por ele estar dentro desse ambiente também dando exemplo para os irmãos, porém, ele não tem essa habilidade, isso não é da essência dele. Não faz sentido para ele. Talvez fizesse sentido, sim, ele cuidar da saúde de outra forma, até mesmo com exercícios físicos mais leves, mas o pai exige demais. E aí, o que esse rapaz fez? Esse rapaz, ele começou a engordar, ele começou a adquirir muito peso, porque era a forma que, com excesso de peso, isso ia se tornando cada vez mais difícil para ele acompanhar os exercícios e a rotina, né, exaustiva e pesada que o pai impunha para esses filhos. E ele começou a engordar, engordar. E, na verdade, o que ele foi criando para ele? No primeiro momento, ele sentiu o pertencimento. E depois ele criou ainda a ferida da rejeição de uma forma mais intensa, porque ele precisou se excluir, porque o próprio pai começou a perceber que ele não dava conta de acompanhar pelo excesso de peso, e ele criou isso. Inconscientemente, ele criou esse excesso de peso, para que ele pudesse realmente ser quem ele gostaria de ser, que não era com aquela tamanha daquela exigência. Só que com aquela atitude, com aquele comportamento, ele começou a se sentir mais rejeitado. Ele por ele mesmo se rejeitando pelo esse comportamento e até pela própria família. A partir do momento que ele foi crescendo, ele adotou esse comportamento por volta de 12, 14 anos de idade, pelo que fala ali. E o que acontece? Quando ele vai para a vida adulta, ainda obeso, ele começa a ter dificuldade de se relacionar. E aí é natural que ele não consegue se relacionar com ninguém. E aí o que para ele é muito forte? Eu não sou aceito, eu não sou escolhido. Isso para mim marcou muito essa palavra, eu não sou escolhido, eu não sou merecedor de ser escolhido. Então, assim, o quanto que nós na vida, para nós nos adaptarmos, porque isso foi uma adaptação que ele fez, ele adaptou para se sentir pertencente, ele precisou recuar porque isso é contra uma necessidade própria, da essência dele, e ele precisou entrar em contato muito profundamente com essa sensação da rejeição e criou outras feridas, que é do merecimento. A partir daí ele percebeu que ele não tinha condições de se relacionar porque ele não era capaz de ser escolhido, porque ele não merecia ser escolhido, porque ele não merecia ter a vida que ele gostaria de ter, que ele não merecia viver da forma como ele acreditava que seria bom para ele, que era a forma que ele fazia sentido para a história dele, para a vida dele. E quando eu falo para a vida, para a história, é porque cada um de nós traz dentro de si, traz da sua alma, né, da nossa essência, aquilo que é só nosso. Cada um tem isso, de uma forma muito especial. E por isso nós somos especiais.
Cada um de nós, com as suas características, cada um de nós somos especiais. Você pode ser de uma família, de um pai atleta, você pode ser de uma família, de uma mãe não tão atleta, você pode ser de uma família com todos os seus irmãos que têm habilidades e características semelhantes aos seus pais, e você pode ser totalmente diferente deles. E também está tudo bem. E você será aceito dentro disso, com todas essas todas essas diversidades, mas está tudo bem. Quando você acredita que aquilo é seu, que aquilo faz parte da sua alma, da sua essência, você pode sim buscar essa forma mais autêntica, mais verdadeira dentro de você. Então, eu só estou contando essa história porque me impressionou muito o desenrolar de tudo isso, o quanto que ele precisou de ajuda naturalmente, ele precisou da terapia, ele precisou de uma orientação para ele enxergar o caminho que ele fez. Quantos caminhos que ele fez e quanto que esse caminho foi prejudicial para a vida dele. Dele chegar na vida adulta e se sentir totalmente excluído. Aí sim, porque ele se excluiu do mundo, porque ele não queria ser visto de forma nenhuma, ele até criou aquele excesso de peso até para isso, para dificultar sair, conviver, se deslocar, porque até o movimento para ele estava ficando cada vez mais restrito. Então, imagina que quanto que nós não fazemos isso na nossa vida, quantas restrições nós não nos impomos, quantas situações nós não criamos para a nossa vida, para o nosso corpo, para que a gente possa nos adaptarmos à necessidade ou à condição que nos é impostas. E muitas vezes vai contra aquilo que nós realmente desejamos, aquilo que nos faz sentir vivos, verdadeiramente vivos. Deixar aqui só essa questão, essa reflexão para vocês, que eu acho que é bem legal. E aí, depois disso, eu vou deixar aqui umas perguntas que, na hora que a gente for fazer a meditação, eu vou trazer as perguntas para a gente anotar e para a gente trabalhar isso durante a meditação. E aí, só uma pausa aqui para vocês observarem. Hoje eu trouxe uma florzinha, olha. Parece tipo uma gérbera, né? Só que elas são artificiais, tá? Elas não são naturais não, mas está tudo bem. Então, imaginem o que vocês sentem quando vocês olham para essas florzinhas. Independente da cor, independente do formato, independente do tipo de flor que é, né? Da espécie. Se for uma gérbera, não sei se é uma gérbera, me parece que sim. Imagina o que vocês sentem quando vocês olham para ela. Para essa aqui, avermelhada, e para a amarela. Se vocês sentem... Se essa aqui é mais tranquila, que é mais leve, ou se essa aqui, amarelinha, que é a mais tranquila e mais leve, ou se as duas são pesadas, ou se as duas são leves. Qual é que está mais perto de vocês? Qual é que vocês sentem no coração? Se vocês fecharem os olhos e imaginar essa flor agora dentro de vocês, o que é que vocês sentem com isso? É agradável? Sente no corpo, vê qual parte do corpo que vocês sentem, se é incômodo, se é tranquilo, e percebam o que é que essas duas flores remetem a vocês. Se é uma tranquilidade, se é uma apreensão, se é uma dificuldade. O que elas transmitem para vocês? Só anotem aí. E reservem. É isso. E aí vamos lá. Vamos seguindo agora para o abandono. Então, hoje a aula vai ficar até um pouco mais curta, vai ser interessante, porque eu quero ser bem pontual com essas duas feridas, sem precisar trazer muitas características, mas trazer esses aspectos que, a meu ver, são bem significantes. Tá? Então, no caso da rejeição, a questão da autenticidade, a busca pela autenticidade, e equivocadamente busca-se por pertencimento.
No caso do abandono, trazendo aqui só uma característica física das feridas do abandono, o corpo, normalmente, de quem sofre da ferida do abandono é um corpo longo, esguio, tem falta de tônus, ou seja, um corpo mais flácido, tá? Normalmente é um sistema muscular subdesenvolvido, são aquelas pessoas bem magrinhas, mais encurvadinhas. Os braços parecem demasiados compridos, que pendem ao longo do corpo. Tem ombros caídos, costas curvas que descem para frente, né? Aquele ombrinho caidinho, corcundinha. Eles têm a parte do corpo é situada mais abaixo do que o normal. Tem grandes olhos, mas eles são tristes e descaídos. A vozinha normalmente é infantil ou queixosa. Estes preferem roupas amplas e pendentes. Normalmente, essas são as características corporais de quem tem essa ferida do abandono. Então, vão observando no corpo de vocês mesmo, como vocês se veem. E, às vezes, vocês podem até se ver de outra forma hoje, mas veja se vocês conseguem lembrar, talvez alguma foto que vocês já tenham visto, vocês criança, como era o seu corpo na tua infância, quando você era criança, por volta de até os seus 5, 6 anos de vida. Observa como que vocês tinham o corpo de vocês, como era essa estrutura corporal. Vamos lá, então. A ferida do abandono, ela busca pela aceitação e ela se engana quando acredita que o que precisa é de disponibilidade e amor condicional. Quem tem a ferida do abandono, ela pode já ter sofrido literalmente o abandono, né? Ter sido abandonado mesmo por pai, por mãe, pode ter sido abandonado assim que nasceu, pode ser que tenha ocorrido algum tipo de ausência, uma ausência bem intensa por parte de qualquer um dos genitores, pode ser que tenha tido a indisponibilidade, a insuficiência de um dos genitores também. Então, quem sofre dessa ferida do abandono, eles se sentem traídos. Existe uma possibilidade muito grande de quem sofre a ferida do abandono ter também a ferida da traição, porque é um tipo de traição que essas crianças elas recebem ou elas percebem desde o nascimento, ou no momento que foi criada a sua ferida na infância, tá? É como se ela tivesse sido traído pelo seu genitor ou pela sua genitora. Muitas vezes, essas pessoas que adotam essa condição de ser os responsáveis por essa criança, em algum momento eles vão falhar com esses cuidados, com essa responsabilidade. E é interessante perceber também que, às vezes, o que a criança percebe como abandono, eu até citei isso no dia da aula introdutória. Às vezes, a chegada de um irmão numa família, já tem o mais velho, chega o segundo, o primeiro sente-se abandonado, sente-se rejeitado, ele sente que ele não é prioridade mais, porque chegou uma segunda criança. Se essa criança, então, ela requer cuidados especiais, ainda mais essa criança vai sentir essa ferida do abandono. Tem uma outra questão também, que é muito comum, né? Quando a criança começa a ir à escola e os pais entregam a criança para a professora. Ali também é uma grande ruptura,
A criança sente abandono, porque ela é entregue à professora. Muitas vezes a professora ou os próprios pais falam: eu estou aqui fora, eu estou aguardando, e cria aquela expectativa na criança. A criança às vezes acredita que realmente aqueles pais ainda estão ali, que estão aguardando. Em algum momento, esses pais ficam, até que é a fase da experiência na escola, né? Tem sempre todo início de ano, para quem é pequenininho, tem essa fase da adaptação. Mas muitos pais, a partir daí, eles vão embora, porque essa criança precisa se adaptar realmente à escola, aos cuidados da professora. Então, a criança tem uma ruptura se ela não recebe essa informação de uma maneira bem real, bem verdadeira, e, evidentemente, com os argumentos que ela é capaz de elaborar e de entender, ela vai sentir abandonada. Crianças, muitas vezes, que são deixadas no hospital, que muitas vezes precisam da incubadora nas primeiras horas de vida, também, por ela se desconectar com essa mãe inicialmente, ela vai sentir também a ferida do abandono. E aí as mães, às vezes, ficam até se sentindo culpadas e preocupadas, que falam: nossa, mas era a única coisa que eu não queria que meu filho sentisse, era isso. E é lógico que não é algo que a mãe deseja, e é lógico que não é algo consciente, mas é o que a criança elabora. Não é o desejo em si, mas em todos os dois livros aqui, todas as duas autoras falam muito isso. É a dor que é vivida, não que tenha ocorrido de fato aquele evento, mas é a dor vivida, o que a criança viveu, qual foi a percepção daquela criança, como é que ela se sentiu. E muitas vezes, como eu já falei também na aula anterior, as crianças elas não têm recurso emocional, não têm recurso verbal para dizer o que sente, para nomear o sentimento, para nomear a dor. E aí, naturalmente, aquilo vai crescendo. E foi a história que eu contei do menino, que foi só adquirindo peso e mais peso. Olha quantas feridas ele adquiriu a partir de um comportamento que não fazia sentido para ele. Então, a mesma coisa acontece para quem tem os outros tipos de feridas, seja da traição, da humilhação, da injustiça e do abandono e da rejeição. Todas as feridas. A criança, ela elabora. Evidente que tem algumas situações que são reais, tá? Eu vou até contar uma outra historinha do mesmo livro, que eu vou contar para vocês sobre abandono, e vocês vão ver que é uma história real. E aí, como que é que, na realidade, como que a criança elabora e como que ela vai se comportar a partir de um evento. Então, dentro dessa ferida do abandono, essa inconsistência dos pais muitas vezes confundem as crianças. Porque, ora, esses pais estão muito amorosos, eles estão dando toda a atenção, estão totalmente presentes. E horas eles estão totalmente irritados, ou estão inseguros, ou estão instáveis, e a criança não sabe o que fazer. Ela não sabe de que forma ela vai se comunicar, ou ela vai se comportar diante da reação daqueles pais. Então, observe que as crianças elas têm uma certa dificuldade de entender o comportamento do adulto, porque a gente às vezes percebe a criança irritada, a criança que faz birra, a criança que faz manha, tem hora que a criança também está muito amorosa e está mais dengosa, e ela quer mais colo, ela quer mais carinho. Então é isso, é você conseguir mostrar para essa criança que ela pode expressar aquilo ali. Quando ela está bem, quando ela está alegre, ela pode expressar daquela forma, e se ela também está irritada, se ela está fazendo manha, ou se ela está querendo colocar aquilo para fora, vai conversando para fazer com que ela entenda o que é que ela está sentindo. E o adulto pode ir nomeando isso para essa criança, para ele conseguir perceber que nome dá para esses sentimentos, que nome dá para essas sensações. Ele mesmo vai conseguir nomear isso. Isso vai facilitar muito na vida adulta, porque ele vai saber como se expressar. Então, a criança que tem essa ferida do abandono, ela teve uma convivência prolongada com pais instáveis.
com pais não só ausentes, mas instáveis no seu comportamento, tá? Na sua maneira de agir, de lidar com a criança. E a criança realmente ela fica sem parâmetro de como é que ela deve se comportar. E aí eu vou contar para vocês, outra coisa, a inconsistência dos pais gera um sentimento de inadequação para esses filhos e também baixa estima. Então, observe que por conta dessa inconsistência gera inadequação e baixa estima, tá? Inclusive, essas crianças começam a sentir que o próprio valor, é como se ele tivesse em xeque, é como se ele tivesse sendo questionado. Ele começa a questionar se realmente ele tem valor. Por que horas por que horas ele é cuidado com tanto zelo, com tanto carinho, com tanta atenção, e por que horas ele é tratado com tanta irritação, com tanto desprezo e com tanta impaciência? Então ele começa a perceber que, será que me amam ou será que não me amam? Será que eu tenho valor? Será que não tenho valor? Será que eu sou útil aqui para essa família ou não sou útil? Será que eu posso me fazer presente aqui para essa família, ou eles preferem que eu fique calado, que eu me feche, que eu me isole, que é muito comum também dessa figura e da ferida do abandono, é o isolamento, é aquele que sente a solidão, ele sente a presença muito forte da solidão. E aí eu vou contar uma historinha para vocês aqui também, desse mesmo livro de Curando as Feridas a partir da origem. E esse caso é um caso, esse é real, onde uma família tinham 2 filhas e a mãe, num determinado momento, na verdade, essa família, esse pai já não vivia com essa mãe e com essas filhas, ele tinha abandonado essa mãe, praticamente moravam as filhas com a avó e essa mãe. E um belo dia, essa mãe falou, olha, isso aqui está pesado demais para mim. Eu não dou conta, esse lugar não é bom para mim, o que eu estou vivendo não é bom para mim. E simplesmente entrou no carro da amiga e foi embora, e nunca mais voltou. Então, houve literalmente um evento de abandono, onde essas 2 crianças, uma de 5 anos, uma de 7 anos, foram literalmente abandonadas, duplamente abandonadas. Primeiramente pelo pai, esse então teve muito pouco contato, pouco convívio. E da segunda forma, ela foi pela mãe. Elas foram abandonadas pela mãe. E ela fala que ela perguntava muito para a irmã mais velha: o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos de errado? Então, assim, por isso que eu digo, o abandono, ela busca pela aceitação, porque é isso que ela está desejando, ela quer ser aceita, mas, na verdade, ela acha que ela precisa ter a disponibilidade e um amor condicionado, onde ela vai fazer alguma coisa e ela vai receber em troca por aquilo ali. Então, ali o que ocorre? Ela sentiu o abandono, sentiu a não aceitação, e ela foi buscar o quê? Ela foi buscar um amor condicionado. Era o que a avó podia oferecer. As condições que a avó podia oferecer naquela situação. Sem o pai, sem a filha, né? Que é a mãe das meninas, e com 2 crianças. Então, o que aquela avó poderia oferecer? Era um amor condicionado. E a disponibilidade, né, a disposição que elas gostariam que tivesse, a avó também não poderia dar, porque ela estava extremamente ocupada. Ela estava com excesso de tarefas e ainda tendo que criar essas 2 netas. Então, na verdade, essas crianças procuravam por essa presença de um tutor, procurava pela presença e pela disponibilidade desse tutor, essa atenção, esse carinho, ainda que fosse a menor forma de carinho, mas elas gostariam de ter recebido essa presença. E sendo que, na verdade, elas buscavam pela aceitação,
ou seja, ser aceita pelo pai e ser aceita pela mãe. E ela se perguntava o tempo todo, principalmente a mais nova, que é a que foi fazer o tratamento terapêutico, e ela dizia: o que é que nós fizemos de errado? Onde é que nós erramos aqui? Por que é que nós somos abandonados? Pelo nosso pai, pela nossa mãe? Será que nós somos tão ruins assim? Será que nós não temos nada, nada que a gente possa oferecer, nada de melhor? Então, o tanto que no futuro, nos relacionamentos dela, ela começou a ter dificuldades nos relacionamentos de quê? De criar vínculos. Todos os relacionamentos que ela buscava para a vida dela, relacionamentos afetivos, seja de relacionamentos de trabalho, ela não conseguia criar vínculos. Então, ela não parava em trabalho nenhum. Os relacionamentos que ela buscava era sempre com pessoas indisponíveis, exatamente porque ela não tinha ela não tinha nem, na verdade, o registro dentro dela, né? Não que ela não quisesse, mas ela não tinha o registro dentro dela do que é se vincular, porque ela não aprendeu isso desde a infância. Então, ela não queria se vincular. Uma porque ela não sabia e outra porque ela temia perder. Porque como ela já havia sido abandonada, o medo era muito grande de perder novamente. Então, todas as relações eram muito supérfluas. Ela não conseguia criar relações duradouras, nem no trabalho e nem na vida dela. Então, assim, isso também trago aqui como um exemplo de o quanto que na nossa vida, muitas vezes por nós não termos aprendido, e aí eu digo não só criar vínculos, mas aprendido a receber amor, de acordo com o que os nossos pais foram capazes de transmitir esse amor, e não aquilo que a nossa criança criou, né, como uma forma de amor. Porque para muitos pais, a forma de amar é, talvez, dando um banho, colocando de noite na cama para dormir, contando uma história, fazendo um almoço, dando presentes. Então, cada um tem a sua forma de expressar o amor. E muitas vezes a criança não, a criança tem necessidade de toque, a criança quer abraço, a criança quer beijo, a criança quer colo. E às vezes esses pais não sabem fazer isso porque não receberam, mas eles sabem se doar de outras formas, de outras maneiras. Cuidam muito bem desse filho, muitas vezes até quando os filhos estão doentes, cuidam a melhor ainda. E isso também é cria uma outra ferida, mas que nós não vamos falar aqui agora. Mas é isso. E aí o quanto que essas crianças elaboram um amor que elas criaram como necessidade própria. E muitas vezes não é aquilo que verdadeiramente elas receberam. Então, o quanto que nós evitamos de criar relacionamentos mais duradouros, mais verdadeiros, mais saudáveis, por medo, muitas vezes, de perder algo porque nós não recebemos, ou porque nós nem conhecemos o que é isso. Então, para que a gente esteja atento a isso, para cada processo que a gente conhece sobre como funcionam as feridas, para cada avanço e no sentido de identificar as nossas feridas e poder curá-las, nós vamos estar tirando camadas de crenças, de padrões, de resistências, de nós, das nossas percepções, para que a gente possa avançar. Isso em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Nós somos capazes, sim, de enfrentar essas feridas e de superá-las. Porque não tem outra forma se não entrar em contato com elas. Aquilo que a gente escuta, né? Tem aquela frase: como que você também vai se curar no ambiente que você se feriu? A gente escuta muito essa frase. E isso, sim, às vezes pode ser até um desafio, você se curar num ambiente hostil, num ambiente onde você precisa se defender o tempo todo, porque você é atacado o tempo todo, e você, às vezes, não vê essa possibilidade. Mas observa, olha para dentro, porque tudo aquilo que foi construído dentro de cada um de nós, isso começou lá na infância.
e começou através de uma elaboração nossa. Então, se hoje o ambiente hostil que você vive está desafiador, pode ser que a partir do momento que você olhe para as suas feridas, você consegue ressignificá-las, você supera essa dor e vai ser muito mais leve para você ter que conviver ou vai te dar a possibilidade de fazer escolhas, novas escolhas. É você sair desse lugar, muitas vezes contaminado, tóxico, que você não dá conta mais de estar. Mas esteja ciente de que se você está nesse lugar ainda, é porque você tem algo para aprender. Ninguém está aonde não deve estar. Todos nós estamos exatamente aonde a gente precisa estar, porque a gente precisa aprender algo. Então, está nas nossas mãos fazer as nossas escolhas e transformar aquilo que nós precisamos, se nós quisermos mudar de nível. E o mudar de nível é olhar para dentro, é entrar em contato com as nossas dores, com as nossas feridas e perceber que nós podemos fazer diferente. Em todas as áreas, todos os dias, e sempre vai ser uma mudança interna, sempre o primeiro passo é para dentro, é sempre uma mudança interna para que a gente possa mudar no externo. Já é natural, quando você muda algo, quando você vira uma chavinha dentro de você, você pode ter certeza que algo está mudando no seu entorno. E sempre para melhor, não tenham dúvida disso. É isso. Falamos das duas feridas, trouxe aqui um exemplo de cada uma delas, que eu acho que ficou mais fácil de ilustrar e de entender como funcionam essas feridas e o que a gente faz a partir delas, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui, são 3 perguntinhas de cada uma delas, que vocês podem anotar aí, e aí a gente vai fazer uma pausa rápida para uma aguinha, só para a gente continuar aqui, que nós vamos finalizar com a meditação, tá? A primeira pergunta, então, que é referente lá à ferida da rejeição, se lembra da primeira vez que você se questionou se você pertencia a algum lugar? Observa se você se lembra quando foi a primeira vez que você se questionou se você pertencia a algum lugar. Se você também nunca se questionou, está tudo bem. Não, nunca me questionei em relação a isso. Ah, sim, já me questionei. Ok, quando foi a primeira vez? É isso. Respostas curtas, sim e não, e quando foi? Ponto. Observe se isso ocorreu, observe a primeira vez e se você sentiu deslocado, quando você sentiu que você não pertencia a algum lugar, ou se você pertencia a algum lugar, observe a primeira vez que você se sentiu deslocado com isso, por você não pertencer, se você se sentir deslocado. E observe se você se lembra de onde você estava. Onde você estava. Procurem buscar informações da sua infância. Tiveram algumas pessoas, hoje até a gente começou já o nosso trabalho já no grupo, né? No grupo a gente já começou a trocar algumas informações, algumas pessoas falando que não se lembram de nada da infância, não registraram nada. Isso é muito comum com pessoas que têm uma dificuldade porque elas acabam entrando na negação, elas evitam entrar em contato com a dor. E muitas vezes, quando a gente fala entrar em contato com a dor, você não está entrando em contato com a dor, você está entrando em contato com aquilo que está te limitando, que está te prejudicando hoje. E é o que eu disse, a consciência e a elaboração da criança não é compatível, muitas vezes, com a realidade, com o evento ocorrido, e sim com a sensação que foi criada e vivida. Então, não há problema algum de você entrar em contato com aquilo ali. Porque é uma possibilidade de você trazer à tona, trazer a consciência e ser capaz de ressignificar, dar um outro olhar, enxergar sob uma outra perspectiva, sob uma outra ótica, que hoje nós temos recursos emocionais, verbais, para que a gente possa trazer de uma forma muito mais leve, tá? E dessa maneira a gente vai eliminando camadas dessas feridas, que às vezes não é
num único movimento ou um único exercício, e não que você vai eliminar essa ferida, mas você vai reconhecer. E quando você reconhece, já é parte da sua consciência da cura. E a outra pergunta, lembra o que levou a se sentir assim, nessa sensação de estar deslocado? Lembra o que é que te levou a se sentir assim? E vê se você consegue nomear essa sensação ou esse sentimento, tá? Então lembra, a primeira vez que você se questionou se você se pertencia a algum lugar ou não, sim ou não, e aonde que foi, tá? Se você se lembra. Observe a primeira vez que você se sentiu deslocado. Aonde é que você estava? E se você lembra, qual foi a sensação? O que fez você sentir? Vê se você consegue nomear o que você sentiu. Alegria, tristeza, medo, decepção, frustração. Veja o que você sentiu com isso. Rejeição, abandono, né? Veja o que você... Traição. E a pergunta para o abandono é: quando e por quem você se sentiu abandonado? Se é que isso ocorreu, se você tem alguma lembrança, se você tem alguma percepção, se de tudo que a gente falou aqui, se faz algum sentido para você e você sente que em algum momento você se sentiu abandonado. Quando e por quem, tá? E isso te levou a acreditar em quê? O que fez com que você acreditasse? Você se sentiu o quê? Menos importante, menos valorizado, menos merecedor? Veja o que é que você sentiu com isso, tá? E hoje, se você pudesse trazer para o momento hoje, como que você se vê hoje diante dessa sensação de abandono? Quando eu digo abandono, pode ser uma indisponibilidade de alguém, uma insuficiência, uma ausência, mas sempre levem para a infância, tá? São os pais ou os tutores, o responsável, tá bom? Então, vamos lá, vamos tomar uma aguinha, dar uma pausa bem rápida, 5 minutinhos. Ai, que bom, vai dar 9 horas agora, 1 hora de live, é isso que eu pensei. Tá ótimo. E aí, assim que a gente voltar daqui 5 minutinhos, a gente já vai fazer a meditação, ok? Vamos lá, todo mundo sentadinho aí, confortável, onde vocês sentirem. Pode ser sentar, deitar, da forma que vocês preferirem. Eu prefiro que vocês estejam sentados com os pés apoiados ao chão, mas está tudo bem. Comecem a respirar profundo, soltando o ar. Respirando profundamente, percebendo a energia subindo através da sola dos pés, subindo pelas panturrilhas e coxas, adentrando pelo centro do corpo, a partir da base da coluna, no períneo. Respirem e soltem o ar. Perceba a energia subindo pelo centro da sua coluna, passando por cada chakra, abrindo, ativando e purificando até o topo da cabeça. Respire e solte o ar. Imagine uma linda bola de luz que vai conduzindo a sua consciência por várias camadas. E essas camadas vão subindo, subindo e vão subindo além do universo. E vai respirando, soltando o ar. E respirando e soltando o ar.
E vai subindo por mais camadas claras, escuras, camada dourada, mais camadas claras, escuras, camada gelatinosa, multicolorida. Vai percebendo que nesse lugar você vai deixando as suas considerações, formas, estruturas, pensamentos, sentimentos. Vai deixando tudo aí. E vai respirando, soltando o ar. Vai passando por uma camada azul, um azul profundo. Vai passando por uma camada rosa. Respire e solta o ar. E vai subindo, passando por um portal de luz branca iridescente. A bola que te conduziu vai se dissipando e a sua consciência vai adentrando um espaço de pura luz e energia de tudo o que é. E vai respirando, soltando o ar, respirando mais acima e mais ao alto, soltando o ar, respirando mais acima e mais ao alto, e soltando todo e completamente o ar. Criador, criadora de tudo que é solicitado que possa levar cada um de nós agora, a nossa criança interna. Cada um vai se imaginar da forma que for mais tranquilo, mais leve. Deixa a sua criança vir. Permita que a sua criança esteja aqui com você. Sinta a alegria, a espontaneidade e a verdade da sua criança. Sinta como é bom ser criança. E observe você e você. Você adulta e você criança. Se olhe e diga: eu sou você ontem. E ontem, e ontem. E no passado, na infância, bem pequeno. Se olhem, se observem. Lembrem das perguntas que vocês responderam sobre a questão de vocês se sentirem deslocadas, ou se vocês já tinham se percebido pertencentes àquele lugar, a quem, quando, como, sobre a questão de ter se sentido abandonadas, ou sofrido com a ausência, com a insuficiência, impermanência, indisponibilidade, o próprio abandono. Observe essa criança olhando para a sua adulta. Veja o que a sua criança tem para falar com você.
Faça a sua própria observação, a sua própria escuta. Sem necessitar respirar mais profundo, tome mais 2 respirações profundas e solte o ar. Respirem e soltem o ar. Fiquem tranquilos. Só percebam o que essa criança tem para dizer. Vocês podem pedir para essa criança que passe para vocês tudo aquilo que elas não conseguiram elaborar da melhor forma, da melhor maneira, as dificuldades que elas encontraram em relação a essas questões que nós apresentamos. Quais foram as dificuldades? Para essa criança passar para vocês. Vocês agora têm maturidade emocional, verbal, espiritual, para que vocês possam lidar com essas questões. Essa para ela. Transfira para vocês hoje, agora. Permita que essa criança se torne criança. Permita que essa criança seja desprovida de problema, de dor, de ferida, de sensações de inapropriação, inadequação, não aceitação, não merecimento, não pertencimento. Perceba que essa criança vai ficando mais leve, mais leve, mais leve. Essa criança vai tirando todo esse peso de cima dela. Nada disso pertence a ela. Muito do que ela carrega ou carregou foi o que ela ouviu, o que ela aprendeu, o que ela tentou compensar, salvar, se fidelizar. Recebeu como projeção, projetou. Respira profundo e solta o ar. E tire todo o peso dessa criança. E a partir de agora, você vai lidar com essas questões. Você sabe exatamente como lidar com tudo isso. Com aquilo que te compete, com aquilo que é seu. E aquilo que não for seu também, libera. Desapega. Observa tudo que foi devolvido para você, se realmente é seu. Se realmente você merece trazer isso para você. Agora, com a consciência que você tem, com a maturidade que você tem, emocional, psíquica, espiritual. Observa se você precisa. Deixa aí, o que não for seu, deixa ir. Limpa, libera, cancela, deixa aí. Envia tudo isso para a luz.
trazer para o teu sistema agora de que você já tem capacidade suficiente para discernir o que é seu, o que não é. De que você tem capacidade suficiente para fazer as suas escolhas a partir do seu ser autêntico. De que é possível, seguro e permitido, de que você é merecedora de estar aqui, pertencendo, se aceitando e se amando incondicionalmente. E de que você já sabe como é fazer isso com total facilidade. De que é possível, permitido, e você reconhece toda a sua força, potência e competência. Receba toda a sua força, fé, coragem, por estar aqui, por se permitir estar aqui e olhar de frente para a sua criança ferida. Se orgulhe de quem você é. Se acolha e agradeça. Agradeça a sua criança e deixe ela aí. Vamos fazendo um movimento de retorno. A bola que nos conduziu até esse espaço de luz e de pura energia, da cocriação, da transformação. Vai trazendo a nossa consciência de volta, passando por várias camadas, claras escuras, claras escuras, claras escuras. E vai adentrando a partir do universo, por mais camadas, claras escuras, claras escuras. Vai adentrando pelo topo da cabeça e vamos recebendo como um banho de luz, um banho de cachoeira que vai limpando, lavando, purificando todo o nosso ser, todos os nossos chakras, todos os nossos sistemas e órgãos. E vai descendo com tudo isso, com toda essa energia. E tudo isso que não te pertence mais, desapega. Entrega tudo isso para a Terra, para a Mãe Terra. Ela é capaz de transformar, transmutar, regenerar uma nova e potente energia. Receba através da sola dos seus pés, adentra pelas pernas, panturrilhas e coxas, encontra pelo centro do teu corpo e vai te nutrindo, energizando, purificando, equilibrando e ancorando no aqui e agora. Sintam os pés no chão, tocando o chão. Recebam no centro do peito, no chakra cardíaco. Recebam, agradeçam por essa conexão. Registrem, integrem, registrem, integrem, registrem, integrem. Tudo que foi liberado, ressignificado e trazido a partir de hoje e por todos os nossos dias. Amor, compaixão, gratidão. Respirem, soltem o ar. Respirem, soltem o ar.
Respire. Soltem. Podem ir movendo as mãos, os pés. Braços e pernas. Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo aí tranquilinho? Todo mundo se sentiu bem com a meditação? Todo mundo retornou? Retornaram para aqui agora? É isso, gente. Mais uma live concluída com sucesso, mais uma aula. E agora a próxima será no dia 6/5, na segunda-feira, às 20 horas, onde eu vou trazer sobre a ferida da humilhação. Então fiquem ligados, vamos continuar no grupo, né, do WhatsApp, fazendo contato. Eu vou estar sempre trazendo alguma informação, alguma reflexão para vocês. Gratidão também, Lourdes, gratidão. Vou estar sempre trazendo para vocês alguma informação e as pessoas que forem entrando também no grupo, quem quiser enviar convite para outras pessoas entrarem, as aulas estão ficando salvas no YouTube, então mesmo que não tenham acompanhado as outras duas, as pessoas podem assistir o que ficou gravado e acompanhar a partir daqui, tá tudo certo. Lá no site, a partir de semana que vem, a partir dessa semana, na verdade, né, já está disponível o e-book para quem desejar sobre as 5 feridas emocionais. E mais para o final das nossas aulas, eu vou trazer uma outra informação para vocês. Mas vamos deixar passar mais um pouco para eu começar a informar qual o meu objetivo com essas aulas, qual a minha proposta para vocês. Ok? Boa noite e muito obrigado pela presença de todos. Para quem não conseguiu acompanhar, é só voltar lá e assistir a gravação. Tchau, tchau. Até a próxima.